Boa tarde, eu sou a Matonelli. Nós estamos aqui hoje em mais um episódio do Pode Ser, onde as histórias de sucesso ganham voz e as transformações pessoais inspiram novos caminhos, né, Vivi? Pois é, boa tarde para todos. Eu sou Viviane Marchiori e hoje o papo vai ser de mãe para mãe, porque eu estou aqui com um método revolucionário chamado Dona Mãe. E está aqui para conversar com a gente a Mari e a Isa, que vão contar um pouquinho sobre o que é, sobre como surgiu tudo isso. Sejam bem-vindas ao nosso podcast. Obrigada. Mari, só para Mari para Mari. Mari para Mari e a Isadora, Isadora, né? isso. Sejam muito bem-vindas. Então vamos conhecer um pouquinho Vamos do lá. que é o método Dona Mãe, de onde surgiu isso. Mari, você foi a fundadora. Eu fui a fundadora em 2017, quando tudo isso era mato. A internet, inclusive, era A mata. internet e o mercado de babás, eu me considero uma das pioneiras, sem querer. Não foi acontecendo, né? Eu sempre foquei nas mães, mas aí eu via que mãe se ajuda, mãe tá antenada, mãe quando fica grávida já começa a seguir um monte de blogueira materna, baixa aplicativo, tem o pediatra, tem grupos de mães, então elas se ajudam. Mas daí a babá tá lá sozinha, só vivendo de experiência. E foi assim que virou uma chavinha na minha vida e aconteceu o método Dona Mãe. A sua formação inicial, você é fonoaudióloga. Sou fonoaudióloga de formação, trabalhei com aparelho auditivo, mas sabe aquela historinha? Depois que eu virei mãe... Depois Tradicional, que eu virei mãe, E aí, assim, a história é longa, desde 2017, meu marido mudou para São Paulo, e ele trabalhava numa empresa de maquiagem, e eu... cuidando de filho, aquela coisa, eu quero trabalhar. Você tinha ajuda em casa nessa época? Tinha uma funcionária, Tá. porque não tinha família, não tinha nada. Na verdade, eu tinha faxineira, mas meu filho já estava na escola. Tá. Então, eu falo que a Dona Mãe, ela nasceu na Starbucks da Berrine. Eu deixava ele na escola, ia para Starbucks, que tinha internet grátis, e eu conseguia sair de casa um pouco, porque às vezes em casa você verdade. não tem aquela coisa, você começa a ver TV, você come alguma coisa, não tem o foco. E aí eu comecei a pensar no método, transformando assim, porque mãe tem toda essa vivência e ela procura sempre o melhor para o filho dela. Mas aí na verdade, antes um pouquinho de eu começar com o método, eu trabalhei como consultora de amamentação em São Paulo. Então, quando eu fazia as consultorias de amamentação, pingava, porque a mãe só chamava quando o bico estava rachado, quando a criança não amamentava. No sofrimento, né? No sofrimento. E aí eu falava, meu Deus, como que eu vou ganhar dinheiro? Falei, e eu ia atender as mães, a pergunta delas era, você conhece uma babá boa? Você sabe indicação de babá? Nossa, eu tô precisando de babá. Um dia me deu um estralo, eu falei, gente, babá. É babá. É na babá que eu tenho que ir. É na babá que eu tenho que focar. E aí eu fui fazendo essa apostila para as babás. Não sei se vocês conhecem, a minha primeira cliente foi a doutora Érica Mantelli, que é uma Conheço! ginecologia. Nossa, eles são incríveis. Ela e o Dr. Dr. Domingos Mantelli, eles são pioneiros aí nessa parte de parto humanizado. Eles tinham um curso também de bebê genial, tal. Sim. E aí, uma amiga minha, e eu tava com essa metodologia toda pronta, mas sabe aquela coisa de não ter motivação para começar? Aquele incentivo, Eu né? falava que eu ia pra Berrine, eu queria o crachá, eu queria um vale alimentação, assim, eu não queria empreender, porque a vida do empreendedor é muito difícil, né? Você tem que fazer tudo. É você por você sempre, né? E eu tinha uma amiga que também trabalhava com maternidade, com curso para gestante, ela falou, a doutora Érica tá querendo, ela tinha contato com a Érica, tá querendo um curso para babá dela, posso te indicar ou não? Falei, vai. E ela foi minha primeira. Nossa, a primeira aluna Só já que, nesse peso. Ela estava grávida ela já tinha a primeira filha. Tava grávida da segunda. Ainda não. Depois tá. eu fui na casa dela umas 3, 4 vezes. Então, a mãe dela, que ajudava nos cuidados com a primeira, ia fazer uma cirurgia na bacia, não ia poder carregar a menina.
e ela queria dar uma assistência para a funcionária da limpeza. Tá. Né? Que isso era outra coisa também. Eu achava que eu só ia treinar babás, e não, tinha muita funcionária da limpeza que já estava há tempo na casa e a mãe Queria engravidou, transformar, né? queria dar um curso, algum respaldo para ela ajudar também nos cuidados, né? E depois, talvez, porque é muito mais fácil limpar uma mesa do que trocar uma fralda, né? Então, assim, às vezes ela confia já, porque eu falo, confiança a gente não treina. Exato. Né? Então, ela confia naquela profissional, ela trata aquela profissional, cuida para cuidar das crianças, e aí contrata uma para limpeza, que é mais fácil. Muito mais fácil, é verdade. Isso é Perfeito. muito bom. E acaba sendo um método voltado não apenas para as babás, né? Eu acredito que até pais de primeira viagem se valem disso, das informações, porque pelo que você está me passando, eu imagino que o método envolve tanto a parte prática ali dos cuidados básicos, quanto a parte emergencial. Teve um problema, aconteceu alguma coisa, como que você vai sair daquela situação de imprevisto? Na verdade, eu falo assim, as babás, né, tudo que a gente consegue tratar no curso é um pouco repetido. As queixas são as mesmas, tudo são as mesmas coisas. A gente vê que os problemas nas casas das pessoas acabam se repetindo. Tá. Então, a gente ter esse curso, Direcionamento, esse né? direcionamento, porque daí acontece o imprevisto. Eu falo para a babá, tem coisa que vai acontecer a primeira vez, você não vai saber como agir. Você vai agir da forma que você acha. E aí Seguindo o você instinto, conversa com a mãe, fala, aconteceu isso, isso, isso. Eu fiz isso, isso, isso. É assim que a gente vai fazer? Como que a gente vai lidar? Então, é mais um start para incentivar esse diálogo entre elas, né? Porque tem que ter constantemente. Não é uma vez treinado, a babá vai saber tudo, sempre, sobre tudo. Ela tem que sempre estar conversando. E tudo muda, a idade da criança muda, as adaptações Tudo mudam, a babá muda. tem que estar se adaptando dentro dessa mudança E que tem acontece. casa que tem criança de 2 idades também. Então, você vê assim, você vai mexer com um brinquedo. Aí você deixa um brinquedo pontiagudo perto de um bebê, um brinquedo com peças pequenas. Então, é tipo acender uma luzinha mesmo na cabeça dessa, para ela entender. Eu falo assim, que o cuidado com a criança é a única profissão que recebe o amor em troca. Porque a criança não quer saber se a babá pegou o ônibus cedo, se a babá não gosta da mãe dela. Se ela brigou com o que ela marido. sente é como ela vai ser tratada. Então, assim, não pode ter nada ruim nessa relação, senão vai abalar. respingar na criança. E Mari, até então, aí era só você. Sempre. E como que foi esse caminho para chegar? Porque então você estava em São Paulo nessa época. Estava em São Paulo, daí eu era na casa era o curso personalizado, domiciliar. Então, que você dava só presencial também, só né? presencial. Então, você me ligava, você contratava, eu tinha um pacote de 9 temas, você escolhia o pacote, se queria fazer 3, 6 ou 9. Eu ia na sua casa. Quando a primeira, por exemplo, a doutora Érica Mantelli, que a gente estava falando, ela foi minha primeira, eu marcava uma conversa antes com a mãe. Tá. Né? O que está acontecendo, para entender. Eu falo que na primeira conversa dela, eu voltei para casa e transformei minha apostila, porque ela também me abriu muita... Como eu não tinha babá, e estava fazendo um curso para babá, eu aprendi muito. Você entendeu qual era a dor que ela tinha ali, que precisava. Então, assim, quando a babá me falava, eu não troco fralda assim, eu troco de outro jeito. Eu falava, troca para eu ver. Porque daí eu aprendia também. Às vezes o jeito dela era melhor, enfim. Então, a pergunta foi como que eu fui passando até aqui, né? Isso. Então, eu fiz o domiciliar, que era personalizado e tal. Aí começou a aparecer babás, porque meu foco era mãe. Você a vendia mãe o seu curso pagava pra mãe. para a babá dela. Então, a babá já estava empregada, né? Aí, as babás que queriam se qualificar começaram a me procurar. Porque até então só existia curso ligado à agência. E aí era termos técnicos, era uma linguagem difícil. Era um curso, na verdade, que elas faziam para cumprir tabela. E aí, eu fiz, depois de 11 meses atendendo domiciliar, eu lancei o curso em grupo. Em São Paulo. E aí, eu comecei a dar em São Paulo. Aí, gente de outros estados começaram a perguntar, você não vai vir para cá? Aí, eu comecei a ir. Então, eu fui para o Rio, para Goiás, para Maceió, né? Rio, Goiânia, Maceió, BH, o Sul. Eu rodei o Brasil mesmo, eu falo que eu conheci. Meu sonho era viajar a trabalho, eu viajei. Não de crachá. Você conseguiu ter essa vivência. Crachá, mas eu consegui. E aí, eu fiz esse curso em grupos. Só que aquilo, eu era sozinha, né? Não tinha minhas sócias aqui. Então, era tudo eu. E tem uma hora que você cansa, né? Exausta. Filho crescendo, 2 filhos. Aí, o meu marido
Voltou para Bauru. Eu falei, quando veio para Bauru, falava, gente, tá sobrando tempo no meu dia, né? Mas era aquela coisa assim, a professora vinha, mãe, você esqueceu de trazer não sei tal coisa, mãe. Aí, em 2019, em 2020, eu tinha decidido que eu não ia mais viajar, que eu ia fazer alguma coisa online. Veio a pandemia. Você decidiu, veio, a pandemia testou, é isso mesmo, vamos parar. Acabou tudo. Aí foi meio que forçado a parar, né? Eu também precisava dessa pausa. E eu fiquei 1 ano, mais ou menos, parada. Aí... Até que surgiu. Em uma festa badalada. Até que em uma festa, eu sou profissional de educação física, de formação, e dava aula de personal para uma amigona da Mari. E a gente se encontrou nesse aniversário. E ela sempre me falava da Dona Mãe, né? Falava assim, a Mari é louca, tá lá em São Paulo. Ela abriu uma empresa, assim, assim, assado. Por coincidência, a gente já se conhecia, né? De um show, mas a gente não lembrava, né? Ela foi na minha casa em São Paulo uma vez e eu falava assim... Depois que ela falou, eu lembrei. Mas... enfim, daí... Quando eu perguntei pra Mari, né? E aí, a Dona Mãe? Ela, tá parada, você quer comprar? Você quer comprar, tá? Quer comprar? Aí eu parei, falei, não sei. Aí conversei com meu marido depois, tal. E essa vontade surgiu porque, como eu sou profissional de educação física, eu sou instrutora de pilates, e eu gosto muito de gestantes, de puérperas. E vejo a necessidade, né? Que todo mundo precisa de uma rede de apoio, de confiança, né? Que tenha os conhecimentos, porque tudo vai mudando, né? Que nem eu tinha acabado... Eu era mãe também do meu primeiro filho, então era novidade para mim, né? Tudo novo. E quando eu comecei a estudar e ver, ela me passou todas as informações do curso profissionalizante... E aí eu falei, gente, isso é maravilhoso. Isso é Todas rico, as como assim mães, tá parado? É muito legal, assim, só te cortando um pouquinho, mas assim, eu falei que eu nunca tive uma devolutiva negativa. Porque já aconteceu de mãe mandar a babá embora, contratar, eu ir 3 vezes na casa. Da mesma pessoa para dar treinamento. Pra dar treinamento, porque a mãe entende a importância. A importância. E eu falei, gente, todas as mães precisam saber desse curso e ter esse conhecimento e passar para todo mundo que está envolvido, não só, né, a babá, não só os pais, porque tem gente que precisa da avó, né? A avó que entra que está ali acompanhando a criança durante o dia, na verdade, né? Junto com a babá, né? Não só a mãe e o pai. E assim, uma coisa muito legal é que a gente fala que a Dona Mãe, ela ajuda a administrar as relações. Porque, por exemplo, como é que você vai falar para uma avó que ela não pode dar o suco de laranja para a criança, Hoje entendeu? é tudo ferro e fogo, né? São times na rede social, principalmente incentivou isso. Então, é o time do parto normal, time do... Levanta a bandeira time demais, do né? BLW na parte de introdução alimentar, tipo do que se alimenta convencional. E aí não precisa, Não precisa ter essa briga, eu tem falo que ser... menos teoria, mais instinto materno também. Exato. Que tá em desuso. Exato. E Mas aí... também entra um pouco naquela questão dos avós, por exemplo. Ai, mas eu criei vocês assim, deu ninguém tudo morreu. certo. Ninguém tudo morreu. certo, Não é porque Sim. deu certo até que a gente não pode Porque eram épocas diferentes, Era o conhecimento alimentação que se tinha, diferente. E às Sim. vezes a babá fala isso pra mim, não só a avó. Como a babá só vive de experiência, ela virava pra mim e falava assim, já criei médico. Elas falam a profissão das crianças que elas... Que se tornaram, né? Já criei médico, advogado, juiz, não sei o quê. Aí eu falava, tudo bem, mas antes não tinha essa informação. Agora, porque assim... Eu cortando, né, você. Mas assim... Não tem problema. O problema da gente, às vezes... Você fala assim, que frescura, não dá suco. Essa mãe é fresca, não pode dar suco. Você pode até, na sua casa, dar suco pro seu filho. Mas ali você não concorda, mas você entende o motivo. Porque quando você não entende, tudo é frescura, tudo, agora é mimimi e tal. São as bandeiras, Então, né, que se exato. levantam. Então, Vocês assim, trazem o conhecimento. Aí a traz pessoa, ela conhecimento. escolhe se ela quer seguir aquilo ou não. Isso, tá e a tudo babá bem. entende a ordem. Entende o porquê. A ordem da mãe, de não dar e respeita. E como é uma linguagem muito fácil, então, assim, para todo mundo, e facilita a vida da mãe, porque a mãe também, no período, principalmente de pós-parto, ela não quer pensar, ela não tem como pensar em Porque outras ela tem coisas. que voltar a Porque ser tem ela que também, né? E aí, quando tem uma linguagem fácil, não tem um conteúdo
pesado, né? Um denso. Então, é maravilhoso nesse sentido. Aí, eu fiquei apaixonada. Falei, gente, eu preciso, né? A gente Colocar precisa isso no voltar. mercado. Mas foi difícil convencer a Mari, viu? Você falou pra ela assim, eu compro, mas você vende brinde. Mas você vende brinde, Foi. Aí ela também depois trouxe a Tati, que vocês vão conhecer, Sim, né? daqui a pouquinho a Tati entra aqui com a gente. Aí eu conheci a Tati, a gente já casou, tipo, casamento arrumado, sabe? Maravilha. A Tati já sabia, a gente já não tinha tá. todas as... A conexão aí já tava fui a esperando, ponte, né? E hoje vocês trabalham com método exclusivo online? Isso. Mas a gente só tem essa segurança de fazer o online por conta da minha bagagem no presencial. Tá. Né? Então, assim, o diferencial mesmo é essa vivência que eu tive nas casas das famílias. Então, tá lá, entender como que funciona, até para falar assim, ó, quando a criança faz birra, né? Não tem aquela hora que você quer dar banho, então eu uso exemplos que a babá fala assim, nossa, verdade, como é difícil lavar a cabeça. Então, Ela traz a situação, né? E ela daí fica mais atenta, porque eu não tô falando, por exemplo, eu já fui em casa que a criança teve um episódio de convulsão e a mãe e a babá começaram a rezar. Assim, no desespero, na falta de preparo. E eu falo, não, deixa a religião, classe social, partido político, tudo fora do trabalho. E aí, pra gente fazer o que precisa ser feito. Sim. Né? Então, na hora ali, às vezes elas acham realmente que é alguma coisa religiosa. E não, é convulsão. Agora, se elas forem num de curso... você saber como agir naquele momento, Isso, né? mas às vezes vai num curso que tem ótimos profissionais, só que eles falam assim, porque as conexões cerebrais, neuronais, aí a babá... Não consegue entender. Se amedronta. porque não é o mundo delas ali, E até né? bloqueia, né? Bloqueia. Não E absorve aí, nessa nada. parte online, você também trabalha essa parte de primeiros socorros? De coisas, assim, importantes no primeiros socorros? Não, acho que até mais importante, que a gente gosta Sim, muito de bater na tecla, é a prevenção de acidentes. A gente vende esse módulo junto, é prevenção de acidentes e noções de primeiros socorros, né? Porque na casa... a gente acha que prevenção de acidente é tampar tomada e proteger quina, né? Não. E assim, como eu trago muito para o curso essa minha vivência da prática ali no presencial, eu ouvi muitas histórias. Eu sei muita coisa, não só na parte de primeiros socorros, mas do dia a dia, né? Etiqueta Aquela e situação que ética. parece que nunca vai acontecer se alguém te conta a história que Exato. aconteceu. Não, e a hora que você assiste, você fala, eu não tinha pensado nisso. Nunca pensei nisso. Então, o legal é isso. Por Abrir a exemplo, mente. sabe cortina rolou? Aquelas cordinhas Sei. que você puxa? Que lá é um perigo. Criança morre muito enforcada, porque a criança adora passar coisa em volta do pescoço. Passa ali, esquece, pula do sofá. Aquilo lá aguenta o peso de uma criança. Então, tem casos de mortes reais com aquilo. Então, hoje, nos Estados Unidos, é diferente. Ou é digital, ou aquela que vira assim, Vira, né? Mas aqui, como tem, você Ainda pode tem. enrolar e pôr um ganchinho em cima, já soluciona. Entendeu? Já é um E- perigo a e menos. eu tenho uma dúvida em relação ao curso. Esse curso, ele é vitalício ou ele tem um tempo de período para essa babá ter acesso? Ele tem até a babá, a mãe, a avó, né? Sim. O legal é que é uma compra e você faz para todo mundo que está envolvido no cuidado com a criança por 1 ano que ela tem acesso. E eu falo isso porque eu bato muito na tecla que todo mundo tem que falar a mesma linguagem. Tá. Né? Principalmente, a fase de birras. Se você faz o que a criança quer, porque você não aguenta mais aquela criança gritando na sua cabeça, fala, toma esse chocolate então. A babá chama a mãe. A criança entende que se ela faz birra com a babá chama a mãe e a mãe que ela quer. Então, ela usa... Porque ali na mãe ela sabe que ela vai forçar e ela consegue o negocinho. Então, assim, se todo mundo agir da mesma forma, fica um ambiente mais tranquilo. E pessoas Saudável, mais né? felizes. Saudável. E a criança fica mais segura também, né? Exato. Porque todo mundo falando a mesma língua, ela fala, bom, tô aqui no ambiente tá controlado, né? Na nossa época era assim, né? Ai, pede pra sua mãe. Ai, É, pede pro pede seu pro seu pai. pai. Um ficava jogando pro Vou outro. contar pro seu pai. No hein? meu era pede pra... A minha avó falava, pede pra sua mãe. Aí minha mãe, não. Aí a avó, não, mas a avó deixa. E aí aquela importância, né? Se a criança pede pra babá, a babá dá uma resposta. Vai na mãe, a mãe dá a mesma resposta. Isso. Ele olha e ele fala, O pô, ambiente peraí. fica controlado. Todo mundo que tá aqui cuidando de mim tá falando a mesma coisa. Não a mesma adianta língua, eu não me tem jogar como. no chão. Eu não vou conseguir manipular ninguém. Mas
Mas E aí eu acho que entra um pouquinho nisso que você falou, né? Então o curso ele não é apenas para babá. Então ele pode ser para pais, para mães, para qualquer pessoa que esteja envolvida nos cuidados. E ele é voltado para essa parte só de criança ou ele também pode ser útil para idosos, para cuidados? não, ele é só para criança e criança com desenvolvimento dentro da normalidade, tá? A gente Tá. não indica ele para crianças com o espectro autista, com alguma síndrome, porque realmente ele é para crianças de 0 a 5 anos com desenvolvimento dentro da normalidade. Eu gosto de frisar que nós não somos especialistas, né? Então, ela fez educação física, eu fiz fonoaudiologia, a Tati é advogada e todas nós estamos aptas a dar o curso porque não somos especialistas. Então, a gente vai falar, por exemplo, de rotina e sono, mas a criança não está dormindo. Procure um especialista, procure um médico, o médico vai orientar. A gente fala sobre a introdução alimentar, ela não está comendo, não está aceitando, está com problema de peso, tem que ir para o especialista. É como né? se fosse um manual básico Isso. que dentro da normalidade, com tudo funcionando bem, as técnicas e os aprendizados que estão ali vão funcionar. Se ele não está Sim. funcionando, procure orientação. Exato. E é né? até bom que Profissional. eles sabem o que é dentro do esperado, então se sair um pouco do esperado. Isso é um ponto muito legal, porque Sim. principalmente mãe de primeira viagem, às vezes acaba acontecendo coisas e ela acha, será que isso é normal? Não é? Eu tenho uma amiga que ela teve um filho e depois de 12 anos ela teve uma filha. E só quando ela teve a segunda filha dela com desenvolvimento normal que ela percebeu que o Exatamente. primeiro filho dela que não tinha desenvolvido normal, mas que teve um trauma, que tinha perdido o pai, na verdade, ele já tinha problema antes de perder o pai. E como ele nunca foi pesquisado aquilo, tudo ela relacionava ao luto do pai, sim. que ele perdeu o pai muito cedo. Aham. nananã. Sim. Só que depois que a segunda filha nasceu, que ela falou, não, peraí, era totalmente diferente. Mas eu vivi isso, com uma janela de 3 anos entre os dois, o meu colocava a mão para trás, ele não aceitava pôr a mão no alimento. E ele comia, mas tudo para trás. Ele ficou com uma super sensibilidade à textura de alimento, até hoje não come fruta. Aí no segundo você fala, e só que no primeiro você fala, é fase, vai passar, deixa ele, tal. Aí no segundo vai pôr a mão. Você já veio sabendo que poderia acontecer. Aí você dá aquela forçadinha, porque você sabe que senão vai gerar alguma coisa lá na frente que vai E te no atrapalhar. modelo, agora te cortando assim, e no modelo online, qual a garantia que essa mãe tem de que a babá está acompanhando o curso? Muito boa pergunta, porque é uma das maiores perguntas. Tem muitas pessoas que já conhecem a Dona Mãe por conta dessa história desde 2017. E conhecem a Dona Mãe com presencial, né? E fala, mas online. Então, assim, o presencial é legal, mas eu ficava muito limitada, né? Eu atendia uma cliente por dia. E É um do acompanhamento lugar longo, onde né? eu estava, físico, né? E eu falo, hoje a Dona Mãe já foi traduzido um método pro português de Portugal, pro inglês, pro espanhol, porque a gente já fez no Chile. Que então, legal. E assim, onde a mãe há necessidade de informações, onde há uma criança, na verdade, porque pode ser mãe, vó, cuidadora. E a gente consegue abranger um território muito maior. Eu falo que não é nem só Brasil. Onde tem brasileiro morando em outro país e precisa disso, né? A babá, ela não é mais... antes era muito cultural, que a babá era um luxo, a pessoa que conseguia ter babá. Hoje não, a mulher está no mercado de trabalho. Exato. Né? A mãe E tá muitas indo vezes trabalhar. não tem rede de apoio, Não ela tem vai rede precisar de alguém. Exato, e como eu falei, às vezes é a funcionária da limpeza que vai dar aquela ajuda no cuidado. Quando o bebê voltar da escola, ela vai receber, ficar um tempinho até a mãe chegar. Então, hoje é uma necessidade muito grande. Por isso que a gente precisa também olhar para esse E qual que é a grupo. dica que você dá para essa mãe para ela ter certeza de que a babá tá fazendo? Então, o online é legal, porque ali elas podem ou assistir juntas, se a mãe está ali na casa ainda em licença maternidade, ou ela não trabalha, e aí elas sentam e assistem, porque cada módulo tem mais ou menos 50 minutos. Tá. Né? Então, ou elas podem assistir juntas, a babá pode assistir do celular, pode assistir em qualquer local. Ou elas falam, vamos assistir essa semana Brincadeiras e Estímulos, esse módulo, e aí elas conversam sobre... Tem um tema que eu amo, porque esse eu desenvolvi do zero mesmo, que é etiqueta e ética. Né? Daí você fala assim, nossa, etiqueta e ética para babá, isso é preconceito, colocar... Eu falo isso porque eu já ouvi isso também. Todo mundo, eu falo, você não vai num banco e o gerente está de regata. Exato. Você não vai num restaurante
e vai sair a cozinheira com a mão suja, né? Ou um pano de prato sujo, um médico com unha comprida. Você não vai. São os Cada protocolos, né? profissão, Sim. você espera, né? Você espera algo daquela profissional. E para babá não existia isso. Então, às vezes, as dúvidas da mãe assim, eu vou viajar. Ela usa uniforme em casa. Vai usar uniforme na viagem? Ela senta na mesa com a gente? E uma dúvida assim, o que a babá pode e não pode comer? São assuntos delicados, mas que às vezes causam mini atritos no dia a dia, e isso vai virando uma bola de neve. Dificulta Então, o é a hora relacionamento. do online delas assistirem e falar, quanto a isso, como que a gente pode fazer? Você acha que isso dá pra Facilita a gente comunicação e o fazer? alinhamento Isso. entre elas, porque é uma terceira pessoa trazendo a informação daquilo As que elas duas podem estão trabalhar. ali aprendendo. Não fica no pessoal, mesmo... né? Uma E relação exatamente. pessoal. Quando eu ali. fazia o curso em grupo, no presencial, as babás falavam assim, minha patroa devia estar aqui, a mãe devia estar aqui para ouvir isso. Eu falava, leva a apostila e deixa com ela, então. Porque Conversem as sobre duas sentem a necessidade. Às vezes eu falo assim para babá, que horas que a criança que você cuida de manhã foi dormir? Não sei. Falei, como não? Você vai cuidar da rotina. Tem que ter diálogo. Então, o online, para mim, a melhor chave é essa. A gente não garante o aprendizado como ninguém garante aprendizado Nem no sobre presencial, né, Mari? Nem Que no você vive- presencial. Tem babá que dorme. que dorme, então... E essa Já. procura Não é garante. maior pelas mães, para dar essa especialização para as babás, ou das babás que querem ter esse conhecimento para poder oferecer o serviço delas? Você quer responder essa? Hoje tá as mães que estão procurando mais, mas tem bastante... Tem, e até foi uma surpresa, porque nosso público sempre foi mãe. a nossa comunicação até é com a mãe, né, Mas hoje. as babás, elas estão sentindo a necessidade do mercado também. Até para valorizar mais o valor, né? Eu já venho com essa especialização, né? Não, eu falo Sim. assim, só o fato de buscar o conhecimento é um mega diferencial. É. Porque a babá não tá ali estagnada, ela tá entendendo a necessidade de se atualizar para cuidar melhor do seu filho. Se você for com uma babá que, já fiz um curso de babá, você vai dar um olhar, uma atenção garantia, né? especial Na para essa segurança. pessoa. Porque muitas vezes a babá não está aberta ao aprendizado. E às vezes tinha mãe que queria dar o curso e falar, ela não aceita, porque se eu der o curso, ela vai falar, por que eu tô fazendo alguma coisa errada? Por que você não tá gostando? Difícil, né? E quando a mãe, no presencial, quando a mãe pagava para babá, ia só a babá, né, muitas vezes. E aí a mãe, além de ela não saber se ela absorveu toda a informação, ela não sabia o que estava sendo falado lá. Então, quando o online, ela consegue ter esse acesso também e revisitar, né, durante esse um ano, a babá sabe ali, ela tá vendo, ela sabe o que eu tô aprendendo, né? Então, E se fica mais trocar fácil a a babá, comunicação. Esse seria o benefício do online, então. Esse é o E benefício. se trocar babá, você tem o curso Você ali. tem o curso ali, a por um garantia por ano. um ano, que você pode. Trocou a babá, troca. Eu gosto só de falar uma frase que eu acho muito importante aqui, que eu já recebi um áudio de uma mãe que eu treinei a babá num dia, no dia seguinte a criança engasgou. E a babá fez a manobra para desengasgar. E a mãe, nesse dia, assim, eu fiquei meio pirada, porque eu falei, olha a importância, e se eu ensinei errado, e se ela não conseguir? Uma responsabilidade. Então eu falo assim, vale, porque tem mãe que fala assim, mas eu vou dar o curso, e se ela sair? Eu falo, melhor uma pessoa com conhecimento durante um dia na sua casa do que um ano sem conhecimento. Exatamente. Né? Então, assim, vale, se ela sair, ok, vem outra e você treina outra, né? A empresa é isso, né? Quando Exato. você Sim. contrata um funcionário, treina o Exato. funcionário, ele se qualifica no mercado e vida que segue. E vida que segue. É melhor você garantir que ela vai ter um cuidado ali com o seu filho enquanto ela está com você, do que correr esse risco. Posso- A gente sempre fala, né, uma frase que a Mari sempre falou, que você tá investindo no seu bem maior, né? Exatamente. Então, não a tem babá preço. é uma extensão da mãe, É, naquele a momento. babá é uma Vistem quem extensão. cuida do seu filho. Exatamente. Exato. Isadora, eu só posso te dizer que a melhor coisa que você fez foi trazer o método Eu Dona Mãe de concordo, volta sou pro suspeita, mercado. mas eu concordo. E aí eu vou te agradecer a sua presença, né? Pra gente dar espaço agora pra trazer a Tati, pra vocês conhecerem a terceira sócia do método Dona Mãe, porque hoje ela tá dando certo porque tá acontecendo. aquarianas. Não, É. são 3 aquarianas, Que mães, maravilha! de 2 cada um. Perfeito, e vão se completando. Sim. Isadora, muito obrigada. Eu que agradeço, Obrigada, gente. viu? Tá tudo certo, tá tudo certo. Pronto.
Oi, cheguei. Tati, seja muito bem-vinda. O terceiro elemento que Foi faltava, na né? ordem, né? Fizemos na ordem certa, porque foi assim que... Ah, Ah, obrigada. foi assim que surgiu, né, a sociedade. Porque ela, né, depois ela me puxou. E eu tava, assim, nessa situação também. Eu tava recém-parida. E falei, preciso disso. Preciso do método, preciso Que disso legal, pra minha que vida. legal, que bom. Sim. Tati, a sua formação... Eu sou você- advogada. Sou advogada. Nós já fomos também, né? Aqui todo mundo é. Eu sou a louca atuante ainda. Você ainda atua como advogado. Atuo, sim. E aí entrou na Dona Mãe. Entrei pela necessidade, assim, de empreender e, de novo, assim, daquilo que já falaram aqui, né? Quando você vira mãe, você vira aquela chavinha e você fala, meu Deus, eu preciso conhecer mais sobre o assunto, né? E você começa a querer ajudar as outras mães porque você percebe, né, que é uma área difícil, assim, né? E a gente precisa dessa rede de apoio, Sim. né? Em todos os sentidos. Em Antes, todos os durante e sentidos. depois. E eu gosto muito que a Tati fala o ponto de vista dela, porque assim, como eu tô naquele meio de rotina, aquilo é muito batido e muito óbvio pra mim. Então, às vezes, você perde a noção da importância do que você faz. E a Tati, ela veio assim, ela fala, eu me considerava uma mãe Nossa, super antenada. exemplar, super É. antenada. E eu ficava assim, eu falo que eu queria muito ter. Porque assim, eu sempre. Tati, eu vou assim, pedir só pra você se posicionar Ah, um pouquinho tá. pra Mais pra frente. Mais pra frente, só pra gente conseguir, Tá. pra galera de casa te ver melhor. Tá bom. E aí, assim, eu sempre gostei, né, de estudar melhor, saber o que eu tava fazendo. Então, eu sempre fui muito antenada. E eu falo, como eu queria ter conhecido a Dona Mãe antes, assim, quando eu tava gestante do meu primeiro filho, né, da minha primeira filha. Porque teria mudado a minha vida. Porque na minha primeira gestação, logo que a Catarina nasceu, eu ficava pesquisando, aquela coisa, só internet e tal, e é muita informação. É claro que tem muita informação boa, mas também tem muita informação que te deixa Confusa, meio né? maluca, meio confusa, ainda mais na situação que você tá, né? Então, a Dona Mãe, o método, né, os cursos, eles são um compilado de informações que são válidas, importantes. E o que vocês falaram aqui agora, né? Referente à situação, assim, da normalidade de uma criança. Então, a partir do momento que você entendeu, viu que aquilo é normal, e você tá vendo que tá seguindo bem, você segue tranquilo e curte o momento, né? Então, acho que Relaxa, né? ajuda, né, a mãe a curtir o momento. Na minha primeira gestação, logo, quer dizer, na minha a primeira vez como mãe, após a Catarina ter nascido, eu não curtia tanto, eu ficava preocupada, né? Então, Eu escuto muitas minhas amigas que têm filhos, que já são mães, né, de segunda viagem, falar sobre isso, né? Que a primeira gestação foi muito mais tensa, muito difícil. E na segunda, ela consegue curtir melhor, porque ela consegue entender melhor aquilo. Ela já meio que tá preparada para o que vai acontecer, né? Deixa eu colocar uma aguinha para você. Eu falo assim, quando eu ia dar nas casas, o tema principalmente rotina e sono, quando o bebê tá dentro da barriga, eu falava assim, em 20 minutos que a mãe não fazia pergunta nenhuma, ela, tipo assim, ele vai dormir. Agora, quando eu ia na casa de mães Já de tinha, 2, né? 3 meses, elas ficavam assim, não, mas espera, eu tinha que terminar. Porque os módulos, como eu falei, é mais ou menos 1 hora por módulo. Eu ia até te pedir, fala pra gente um pouquinho, detalha um pouquinho mais de quais são os temas. O que Quer temos falar? de... Vai tomando seu fôlego. Então, assim, o Etiqueta e Ética, eu gosto de começar por ele porque é o único que não é sobre cuidados do bebê, mas a relação de como se comportar, o que é esperado, o que não. E também, assim, todos os temas, nada é regra. São pontos que você tem que saber que dá para fazer, mas conversar e entrar no consenso de como vocês vão agir. É sempre essa, né? Tem que ter essa parceria de cuidadores. Então, etiqueta e ética, a gente fala muito sobre passeios, viagens, uso de celular, né? Porque às vezes a mãe fala, a babá fala assim: não, eu só uso o celular quando a criança dorme. Aí eu falo, não, quando a criança dorme, você vai limpar um brinquedo, você vai organizar uma gaveta, coisa que você não consegue fazer quando a criança está acordada, né? Então, assim, redes sociais, às vezes a babá posta foto da criança, e hoje em dia a rede social é super perigosa, vem o logo da escola ou onde verdade. mora.
Então, assim, e ela faz isso na forma de demonstrar carinho, né? Ela ama tanto aquela criança que ela quer postar. E a mãe entende isso, mas não quer que poste. Como que vai Como pedir alinhar pra isso? babá? Então, eu falo isso, né? Pra elas. Até ingestão de bebidas alcoólicas, às vezes parece, é óbvio que não pode. Mas acontece! Ou se acontece. Acontece. Às vezes é oferecido pelos próprios pais, inclusive. Sim, é assim, que verdade. estão num churrasco com a babá, fala, toma uma cervejinha, ela dormiu. Mas daí ela acaba de acordar. Aí depois que você faz a primeira vez, quero ver, É. né? Como que Você vai abre um proibir? precedente, né, doutora? Então, assim, Aí depois a etiqueta e ética, né? Que é muito. Eu achei É. também muito legal que isso é uma coisa que eu falo, se eu também tivesse tido esse conteúdo, teria me ajudado muito, né? Na conversa prévia com a babá, com a na funcionária. entrevista até, né? Na entrevista. É importante. Né? E aí depois, higiene e cuidados, que é essencial para, eu acho assim, mães de primeira viagem, principalmente. Então, por isso que eu acho, que eu falo que gestantes também poderiam, sim, se utilizar muito do conteúdo. Até porque a gente não fala só do básico da troca de fraldas. A gente fala da troca de fraldas, mas até falando, você sabia que tem um desenho para você fechar a mesma coisa? O banho com segurança. Não pode, quanto põe de água por conta da segurança do bebê. Então, assim, é tudo pontos que a gente não tem aquele olhar clichêzão, né? Que precisa. E é muito importante, Mas principalmente é um para olhar quando você tá ali naquele primeiro momento que você fala, e agora, o que eu faço? Sim. Como fazer? Como... Prevenção de acidentes e primeiros socorros, que é o outro, né? E noções de primeiros socorros. Gente, eu achava que eu tava na minha casa lá, toda segura, que minha filha, que tava tudo certo. Meu Deus, eu ia vendo, eu ia pausando e falando, nossa, tá errado. Tá errado. Já ia arrumando a casa inteira. A lanterninha na cama da Catarina, né? Muita coisa errada, mesmo. E você não tem noção disso, né? Você não tem consciência disso. E vocês já tiveram alguma saia A Cam não justa? terminou Vocês já ainda. terminaram? Não, tem- tem eu mais vou- temas. Mas Ah. a gente vai falar que são 9, né? Então, é etiqueta e ética, prevenção de acidentes, noções de primeiros socorros, desenvolvimento infantil, e nessa parte a gente fala como lidar com birras, desfraude, desmame. Uma coisa muito legal, masturbação infantil, que ninguém está preparado para essa conversa, mas ela existe, é comum, né? E é natural também que aconteça, e a gente tem que saber como lidar com uma cena dessa, querendo ou não, é forte. Prevenção de abuso infantil também, que os abusadores são gente do convívio da criança. Então, essa parte de desenvolvimento infantil que eu amo. Rotina e sono, que o próprio nome já diz, que a gente trata aí como impor uma rotina, a importância da rotina na criança, no dia a dia da criança. Vai me ajudando. Brincadeiras e estímulos, mas com foco no desenvolvimento. Brincadeiras para cada fase do desenvolvimento, tanto de fala quanto motor. Legal. Manuseio de alimentos e introdução congelamento. Manuseio de alimentos e congelamento. Então, coisa para otimizar a rotina do dia a dia, branqueamento de alimentos. Esse eu falo assim, que como eu não sou da parte nem de cozinhar, nem... É um tema que não é o meu preferido, mas eu ia em casa, eu falava os 9 temas, a mãe falava assim, gente, adorei como fazer pra congelar. Gente, sério? Sério? É isso que vocês estão focando. Porque no dia a dia, dá uma agilizada ali no Sim. negócio. Então, a parte de manuseio, de introdução alimentar, não, né, tem que mais também. ainda. O que falta? Não, acho que Mas deve no ter sido. online, hoje no online a pessoa pega o combo com tudo. Ela Não tem tem mais. opção, Tem a opção? Tem a opção de comprar separado, só que tem benefícios no combo. completo. Inclusive, é uma coisa legal que a gente tem um e-book que chama da teoria prática, né? Então, assim, como entrevistar, porque às vezes a mãe tá gestante ou acabou de ter nenê, ela nem lembra que daqui uns anos ou meses ela vai voltar a viajar. E aí ela vai querer levar a babá, mas ela nem perguntou se a babá pode viajar na entrevista. Nossa, isso é muito importante, né? Porque a A gente gente passa não batido pensa. mesmo. Você só Passa. contrata. Você É. fala, ai, tô Gostei, precisando. gostei. Vem que eu tô precisando. Aí precisa que faça natação com a criança, ou tem piscina em casa e quer... aí a babá não entra na E nesse água, seu na piscina. curso, você trata um assunto também que eu para mim, eu acho muito importante. Porque eu vivi isso e eu achei muito delicado. O ciúme da mãe com a babá.
Porque muitas vezes a criança, por conviver muito mais tempo com a babá, ela acaba tendo muito mais afinidade com a babá. E a mãe vem depois com esse processo do, meu filho está me rejeitando, porque ele só quer a babá. E não, mas eu ia falar, isso é o melhor sinal que pode acontecer na sua vida, né? Tipo, é isso, você Porque quer ficar se a tranquila, criança gosta tanto dessa babá, quer dizer que ela tá Ela é sendo muito bem boa, cuidada, né? Mas a mãe, Ela tá mas algumas sendo- mães não tá enxergam recebendo por amor, esse né? ponto, não, né? não enxergam, mas é uma parte mais, eu acho que de insegurança da mãe. Então, quando ela vê que o negócio... E muito de início, eu acho que quando a criança vai crescendo, a mãe vai ficando mais segura porque tem a relação mais Mais consolidada. próxima, né, ali. Mas, assim, tem também a parte de quando a mãe chega em casa, a criança não quer mais tomar banho com a babá. Mas me fugiu o que eu ia falar agora. Você perguntou... Do ciúme. O problema maior é vó e babá. Aí é problema. Porque é uma disputa ali de Sim. poder, De de força. E normalmente os avós não querem respeitar o que os pais querem que seja Exato. feito, mas a babá, ela tem que respeitar. Então, né? Aí só- dá o atrito, né? Aí eu falo assim, falo pra babá, tem duas formas de você contar. Primeiro, quem paga seu salário? É a mãe ou a babá? Então é a você mãe tem ou que... a avó, né? A mãe ou a avó. Então é a mãe que a gente tem que seguir. Você tem duas formas de contar. O que a mãe falou pra não dar doce. A babá foi lá e deu um brigadeiro pra criança. Você pode chegar pra mãe e falar, sua mãe, ou sua sogra, né? Porque normalmente é a sogra. Aí, sua mãe deu brigadeiro, viu, pra ele. Você falou pra não, ela deu. Ou você pode chegar e falar assim, então, dona fulana, a mãe da senhora acabou dando um brigadeiro, eu não soube como agir, eu deixo ou não deixo? Aí ela vai falar assim, minha mãe deixa, vai, desencana. Porque ela já sabe que não vale a briga. Não Porque vai ela vai sentir na hora, se ela se sentir confortável de na hora, falar assim, dona fulana, sua filha pediu pra não fazer, tá? Ou então, se ela não se sentiu à vontade, né, ou confiante de agir daquela forma no momento, ela vai falar com a mãe posteriormente. E explicar o isso que é ocorreu. ensinado no curso. Isso a gente coloca no curso. Coloca, fala assim, ó. Faz parte, ó, inclusive, do é, etiqueta e ética, né? Apazigua a situação. ou a mãe vai falar assim, não, pode bater de frente com a minha mãe e falar que eu não quero tirar o brigadeiro de dentro da boca da criança. Acabou. Ok, você tem a Você carta. tem a a ordem, você né? tem a Foi autoridade. a Agora, o que ordem. não dá é pra elas ficarem nesse cabo de guerra. E tem muita coisa também, assim, que por exemplo, a mãe fala pra a babá, às vezes já, mais de uma já falou isso pra mim no curso. A mãe não deixa ligar a TV, mas quando chega em casa ela liga. É por isso que ela te paga. Sim, É, você não vai ligar a TV. A hora que a criança porque- vai aproveitar é nesse momento com ela. Aí, porque ela vai chegar em casa cansada, você tá ali só pra isso. Ela vai chegar em casa cansada e vai estar tranquila sabendo que com você ela não ficou na TV. Sim, perfeito. Ó, Vocês- e a Isa Vai lembrou passar do justo tema de agora. organização. Que a gente não Organização. falou. É o que faltou, né? É verdade. E nesse meio aí que vocês estão, nesse processo, vocês já tiveram alguma saia justa ou alguma coisa engraçada que você pode trazer aqui pra gente saber o que acontece? Há muitas. Nossa, eu falo, dá vontade de Aí escrever essa aqui, livro. ó. Quem sabe um isso- projeto futuro, né? Não é? Vamos escrever um livro E sobre é engraçado porque, assim, por isso que eu falo, tem que ter essa vivência do presencial, porque você tem que entender a relação para saber como lidar. Porque tem tanto mães que pedem demais para babá, coisas que não... Absurdas, né? Que saem. E tem babá também que quer ter o papel da mãe ou quer comandar a casa. Entendeu? Tem babá que já... O pai chegou ao trabalho e falou, não vai entrar, não vai ver seu filho que ele dormiu. Agora ninguém mais entra no quarto. Meu Deus! Então, assim, e essas, assim, é babá de gente famosa. Então, essas babás que têm já muita experiência e tal, elas comandam. Tem que ter... Já é impositora, né? Já é. chega limitando ali. E tem babá que você fala assim, meu Deus, coitada, ela não vai dar conta de fazer tudo isso. Mas a saia justa, assim, de eu estar dando presencial e a babá começar a pescar na minha frente e dormir. É que eu já tenho, vamos parar, vamos tomar um café. Tá vendo? Você que tá aí achando, não, o método online não funciona porque eu não tenho a segurança. Às vezes no presencial, ela No tá ali. presencial, e eu falava assim, não tem aquelas empresas que tem, estamos há tantos dias sem acidente? Eu falava que eu tava há tantos cursos sem nenhuma babá dormir. Era o seu ponto de Era o meu equilíbrio. ponto. Agora vamos só pro momento. Você falou assim, babás de famosos e tal. Você já atendeu muitos famosos? Então, isso é uma coisa legal que eu falo que eu sou a pioneira. No começo, como toda pessoa que trabalha com rede social, você quer entrar
né, em contato com famosos para o seu trabalho ficar mais conhecido, para ter indicação. Então, no comecinho, eu enviava os e-mails, né? Faz tempo, parece que não, mas já faz tempo. Então, era muito diferente do que é hoje. Não, Tanto totalmente. as blogueiras maternas e tudo, né? A rede social como um todo, antes da pandemia e depois da pandemia, é totalmente Sim. diferente. Então, a gente entrava, era muito mais fácil entrar. Hoje em dia tem assessor, tem tudo, mas às vezes você conseguia falar direto com a pessoa. E era muitos nãos, né? Então, não, obrigada, porque não era um serviço ainda conhecido e tal. Quando começou, e aí você vai em uma e outra, elas começaram e quem falou não fui eu. Olha. Não me esnobando, mas é porque eu não dava conta mesmo. Então eu já fui Foi na uma Mica crescente, Rocha. né? Eu adoro a Mica Rocha. A Mica, assim, essa eu tive E ela que me é daquele segurar. jeito mesmo? E ela foi Você na foi também? Lully, eu fui na primeira, né? Depois ela já teve... E assim, é legal, por exemplo, a doutora Érica Mantelli. Eu fui lá treinar a da limpeza, depois ela ficou grávida da segunda filha, né, da Belinha, e aí ela teve babá, aí me chamou de novo, eu fui pra babá. Aí teve um dia que ela me chamou só pra organizar, que é o tema de organização, a brinquedoteca. Legal. Então, assim, a pessoa pega confiança, porque tem 2 crianças de idades diferentes, falou como que a gente vai otimizar, mas deixar seguro. Então, esse olhar que uma organizer vai só mais para deixar tudo categorizado, tudo bonito, mas não tão funcional ou seguro. Ou pensando na segurança. É, isso que eu ia falar. seguro. Então, Porque às aí vezes não- o arquiteto faz tudo bonito também, né? É claro, é uma junção, tá lá, maravilhoso. E aí, tem alguma coisa que é perigosa ali no meio. Então a gente tem que, igual, a cama da Cacá, da minha filha mais velha, tinha uma cordinha lá que era que é super na moda. né? Super na moda, Decorativa, super legal. sabe? super Tem na as moda, bolinhas é ou verdade. lanterna, mas aquilo a criança passa o pescoço. Enquanto ela era segura. pequenininha, não tinha problema. Depois que ela foi crescendo, eu fui percebendo realmente o risco ali daquilo, né? Assim, é perceptível. Sim, sim. Pode então, falar. a Mica Rocha também foi uma que depois que mudou de casa fez a brinquedoteca, me chamou também para ajudar com o arquiteto. Aí você vai vendo como o negócio vai abrindo, Vai abrindo. né? Teve o Felipe Simas no Rio, Legal. com a Mariana, a mulher dele. Achou? Pronto, pode se ligar. Adivinha de quem que é? É da achei que mãe. tava no É da livro. mãe. É a mãe, bem, é da mãe. César Menotti, você falou? O César Menotti. Menotti. Fui lá em BH, dar curso para eles. Então, assim, a Adriana Santana, né? Que Legal. hoje está morando nos Estados Unidos. Ela ficou com babá minha quando eu tinha lá em Orlando. Então, assim, é um mercado que depois a gente começou... as pessoas entenderam que A necessidade. necessidade Eu ia é até te importante. perguntar isso. Qual que é a percepção que vocês têm hoje desse mercado de babás no Brasil? Porque a gente falou agora há pouco, né? Já foi o tempo em que achava que era luxo. Eu acho que a gente já falou um pouco sobre isso, né? Já foi luxo. Hoje em dia não é mais, né? Então, assim, você precisa... virou uma... eu acho que falta um pouco profissionalizar mesmo. As pessoas precisam, assim, a gente vai lá, a gente busca um especialista para cada coisa que a gente vai fazer, que a gente vai levar o nosso filho. E aí, né? O que a Mari também sempre fala, o que a gente sempre fala. A babá, ela vai ter só experiência, né? Então, agora, a gente busca também a profissionalização, né? As funcionárias, elas estão aí, sabendo o seu valor, e elas têm muito valor, a gente tem que dar valor a elas, porque elas são muito importantes para nós, né? Mas elas têm que ter ali também a contraprestação, né? De tudo, né? E do qual seria trabalho. a missão da dona mãe, então? Assim, no meu ponto de vista, a missão da dona mãe é ajudar as famílias a curar a dor ali a dor, né? Entre aspas, a dificuldade ali daquele momento tão lindo, tão legal, tão novo, a melhor coisa, né, da vida de uma família que deseja isso, assim, é que vem o filho, mas vem muita dificuldade junto, né? Então, a partir do momento que você vai vivenciando tudo isso, você vai vivendo, percebendo as dificuldades que esse trajeto aí, que esse caminho novo vai trazer para essa família, se você tem profissionais, ou, né, então pode ser babá, ou se você tem os familiares devidamente alinhados, né, e com conhecimento, essa dor aí, que pode atrapalhar muito no dia a dia, ela é sanada de uma maneira leve, né, de uma maneira legal, que
que aí eu acho que tudo fica muito mais fácil, mais gostoso. A gente consegue curtir melhor o que é a parte boa. A parte disso, boa da né? maternidade desse aí momento. também a culpa, né? O que a gente fala muito da culpa da mãe. Que, ai, meu Deus, vou deixar meu filho, eu tenho que trabalhar, né? Quem Ainda diz... tem um preconceito. Tem. Você falou do mercado de babás no Lógico. Brasil. Por mais que não seja luxo, tem um preconceito ali de, Sim. também ela tem babá de noite. vai lá. Ela tem babá, também não é mãe. Não Porque é a sociedade assim. quer que vocês trabalhem como se não tivessem filhos e Sim. sejam Exato. mães como se não E é, precisassem e é um trabalhar. dos maiores É. comentários que a gente acaba lendo, principalmente dessas mães que estão muito famosas, ali, famosas, que estão à mostra, mas pra ela é fácil, né? Ela tem Exato. 3 babás, ela vai intercalando, ela nunca tá sozinha. Mas é engraçado que eu achei que meu público ia ser, não, gente, era da mãe que trabalha e precisa voltar para o mercado de trabalho, precisa deixar E alguém. tem essa necessidade, né? Cara, eu tenho uma amiga, a Mari, que ela é cabeleireira aqui em Bauru, ela é cabeleireira. Não é uma profissão que você fala assim, nossa, ela precisa de babá. Só que ela não tem rede de apoio. O marido dela trabalha dia sim, dia não. Então, ela tem que ter babá. Então, assim, está aí pra todos os níveis, É a realidade, né? É a gente. realidade E de aí? todo mundo. Você vai pôr qualquer pessoa lá pra cuidar do seu filho? Exato. E Como eu que você vai acho- fazer, né? Eu acho que, Exatamente. assim, o maior orgulho que a gente tem é quando a babá procura, né? E quando ela aceita o curso que a mãe dá também, ela estar aberta ao aprendizado. Eu falo, é o que a Tati falou, você vai no pediatra, ele tá cheio de diploma na parede, você vai ver onde ele se formou, que curso ele faz, se ele frequenta simpósio. Você vai na escola, você quer saber do currículo dos professores. Babá não, porque foi babá da minha amiga. É, alguém indicou. E aí, assim, eu acho que na missão é tudo, eu acho que é um conjunto, né, de coisas que chegam nesse ponto principal, que é curar, ajudar a curar e a facilitar a rotina. Então, assim, a mãe vai embora, sai trabalhar muito mais tranquila, sabendo que tem alguém, um mínimo qualificado, não é uma qualificação, né, que é o que a gente está falando É aqui. aquilo que a gente falou, é o básico da Né? normalidade, É o básico, né? mas assim, eu não sabia como fazer um procedimento de desengasgo. Eu aprendi. E vira e mexe, gente. Eu entro lá e olho de novo, porque às vezes eu falo, ai meu Deus, se acontecer. Então, assim, Gente, sabe? Porque a gente. É muito legal essa questão Você de ter você esse poder conhecimento, revisitar o conteúdo Exato. também. Porque às vezes você esquece, é muita informação. Eu Por lembrei isso que agora- eu perguntei quanto tempo. Eu lembrei agora, tava eu e o Fê no shopping com meu sobrinho, e ele foi comer, ele encheu a boca de crepe com queijo, e tava só eu e ele, e nós não temos filhos, né? Então, ele, de repente, na hora que eu olhei, eu enfiei o dedo na boca dele, tirei isso aqui. E se é uma situação um pouco mais grave? Ali eu fui no instinto, mas algo que já me faz pensar, eu não tenho filho, mas eu tenho um sobrinho, então é importante também saber Você e saber ter acesso a esse ter conteúdo. esse socorro. Não, Antigamente era bala soft, né, gente? sobrevivemos. Sobrevivemos à bala soft. Estamos preparadas aí. Qual que vocês entendem ser hoje o maior desafio da dona mãe? Eu acho que é um resumão do que a Tati falou, assim, é a pessoa entender a importância. Gente, isso eu tenho vontade, às vezes, de, sei lá, ter um canal na TV só pra falar disso, sabe? Um programa de GNT. É uma solução que vocês estão trazendo de um problema que às vezes a pessoa nem sabe que ela tá Não sabe. vivendo É. aquilo, né? E é engraçado, assim, porque a agência de babás, todo mundo sabe que existe. Mesmo que nunca tenha precisado, você sabe que existe. Que tá lá, né? Que tem agência. Agora, curso para babás é uma coisa ainda que muitas pessoas precisam entender. Então, por ser um mercado novo, acho que faz parte essa ainda... Né? Dúvida, né? E essa resistência do, mas se eu der ela sair, não entender essa importância. Mas envolve a vida Gente, da é criança. seu filho, né? Ou seu neto, ou Sim. alguma criança, não importa até também. Eu falo, gente, se for meu sobrinho, né? É uma criança. assim, então, a o que que a importância do gente pode conhecimento, fazer né? para evitar que ocorram não só acidentes, é claro, a gente sempre fala em acidente, porque é o que mais, né, é o mais É o arriscado. ápice do problema. Mas assim, para além dos acidentes, né, que podem causar danos maiores, mas assim, o que a gente pode fazer também para essa criança se desenvolver bem? Como que a gente, Amparada, quando a né? gente consegue identificar um lapso no desenvolvimento, quanto mais cedo melhor, né? Perfeito. Então, como que a gente faz com que essa criança tenha uma introdução alimentar adequada?
sem traumas, porque tem muita criança que cresce com trauma. Do cadeirão, pode ver o cadeirão que chora, né? Então, a assim, própria, tá vendo? Dona Mãe. Não, tem... É vivência, é guardar isso. segredo, a gente fala essa parte de abuso infantil, às vezes a babá não conta pra sua mãe. Né? Hoje eu vi um vídeo que tá viralizando, fala assim, criança não tem que ter segredo. Sim. E a babá não pode nem pôr assim, eu vou contar pro seu pai, tipo, seu pai e a mãe são o bicho-papão, que dá bronca, ela é a boazinha legal. E Avós fazem muito Eu ia falar isso, eu sempre Isso. falo pra minha mãe, ó, sem querer, cuidado, não fala, ó, não conta pra sua mãe, isso é um segredinho nosso, não existe. criança não Não. tem que ter segredo, nem com babá, nem nada. Então, Porque eu falo eles estão que são- falando na inocência. É um doce que eu te dei e eu não quero que sua mãe Porque saiba. o abusador faz isso, ele dá Exato. doce Ele também dá. pra pegar a confiança da criança, até A o criança é um convívio, drive natural. E eu acho assim, Exato. quando Nós vem... que vamos moldando. moldando a E criança, eu acho que né? quando vem de outra forma a informação, então assim, não tá sendo a mãe, então você, por exemplo, não é a avó não tá ouvindo da filha, que agora é mãe, isso, então vem de um terceiro De uma meio empresa, de comunicação, uma empresa, então parece que todo mundo aceita melhor as informações, então ajuda tanto a babá, como os avós, como, né? E eu Eu gosto acho de que- falar assim que também não existe babá perfeita, existe a babá perfeita pra você, Sim. né? Não adianta você querer encontrar a babá que vai ser perfeita pra todo mundo, porque às vezes foi perfeita pra você, não vai ser pra você. Porque Entendeu? cada casa tem a sua rotina, tem as suas Exato. vivências, Isso tem é as o suas diálogo. necessidades. Então, o curso, o que mais ele incentiva é esse diálogo para moldar, né? O que você acha, ouvir os dois lados, o que você faria, o que não. E conhecendo a história de vocês agora, assim, num todo, né, mais profundamente, como se denomina, então, a Dona Mãe? Ela não é um curso para babá. Não, para cuidadores infantis. É. É para pai também. A gente não falou de Exatamente. pai aqui, né? Mas Aham. ia É, muito que a gente pai. Era muito legal quando os pais iam, assim, nos cursos em grupo, principalmente quando saía desse eixo São Paulo, Rio, quando você vai para um Porto Velho, para Maceió, né, para Natal, que às vezes não tem tanto curso de gestantes, então eles aproveitavam o curso que era para babá, porque é um curso de cuidados, né? Pra ir todo Participar. mundo. Às vezes já foi gestante de 3 filhos, do terceiro filho, né? Então eu falo. Conhecimento nunca é Nunca demais, é né? E a demais. gente Nunca, sempre E às vezes tá a gente aprendendo. esquece, né? Então é bom relembrar. Eu achei sensacional, fiquei realmente feliz em conhecer Amei. esse método. Com Obrigada. certeza eu serei adepta, né? Eu falo que assim, eu não tenho filhos ainda, mas eu sou a pessoa que eu gosto de consumir esse tipo de conteúdo. E fala pra gente, onde que a gente consegue encontrar? Vocês produzem conteúdo? Estão no Instagram? Como é que tá aí? Onde a gente encontra o Então, método a gente Dona tem Mãe? um site, né, www.metododonamãe.com.br e o nosso Instagram também. Que é o método Dona Mãe. E a gente posta algumas partes do curso lá também para vocês. Legal. É bom também para a pessoa Sim. também dar uma prévia assim do que vai encontrar. E a gente tá falando no combo, né? Quando compra os 9, tem aulas de profissionais parceiros nossos. Então, tem nutricionista, tem médico, tem o e-book que a gente fez lá. É um curso bem Então, completo. além dos assim. 9 temas que tem ali, com tudo que vocês desenvolveram e Isso. focaram, Agora ainda tem... a gente tem o e-book e a gente fez essas duas parcerias, né? Uma nutricionista ainda a gente não soltou e a gente fez com uma endócrino-pediatra, falando sobre um assunto super atual, né? Que são os produtos limpos, né? Que a gente hoje Alimentação, né? tem, né? Para utilizar. Então, assim, eu acho que a gente vai angariando informações agregando, importantes, né? Isso, E Sensacional. juntando tudo num só. Sensacional, meninas. Muito obrigada. Estamos chegando ao fim aqui do nosso tempo, né? Infelizmente, é o que a gente sempre fala. Infelizmente, Passa muito rápido, né? Dá pra gente fazer mais 3 programas só ali, pegando as dicas. Conversando, trazendo Ainda mais informações. mulher, né? Mãe. Mas com certeza. Falando de criança. Vocês compartilham um pouco da rotina de vocês lá no Instagram? Sim, um pouco. Nos pessoais? Os ou no- meus já estão grandes. Eu tenho um de 11 e um de 8, Tá. né? O perrengue tá com as duas. O seu tem quanto? A 4 e 2. E vocês? 6 e 1 e 4. Oh, são 3. Não, um ano e 4 meses. Ah, 4 tá. meses. É a Ela mãe acabou de fala falar assim, que são 2, né?
Falei, nossa, mas surgiu um de um agora. Não, sensacional. Ó, galera, então fica aí a dica pra você, mamãe, que tá... Se você se sentiu aí pertencente a esse grupo de, meu Deus, eu estou perdida, eu tenho uma pessoa que cuida, pode ser a babá, pode ser a avó, pode ser a tia que tá ali ajudando, precisa dessa orientação. As meninas deixaram mais do que claro aqui o quanto que isso é válido Importante. e necessário, né? Importante. Então, conheçam mais aí do método Dona Mãe. Foi uma honra receber vocês. A gente Foi um que prazer. agradece. Muito obrigada, Obrigada. meninas, viu? Sigam lá nas redes sociais, aproveita, curte esse vídeo, compartilha com aquela mãezinha que você sabe que também precisa de todas essas informações.